Um novo ponto de vista para você se informar. Os bastidores da política pernambucana, agora aqui no debate no ponto. E hoje nós recebemos o presidente estadual do PSB, Sileno Guedes. Seja bem-vindo. Obrigado, Hélio. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é mais um espaço que você abre, né, para informar bem, como você sempre faz, e de uma forma mais presencial, de uma forma onde a gente pode conversar mais de perto, né, e se abrir para prestar a melhor informação, coisa que você faz com tanta fidelidade. Então, parabéns aí, estamos às suas ordens. Sileno, você tem uma missão importante neste ano eleitoral. Como presidente estadual do PSB, fica nas suas mãos também a organização do partido para disputar as eleições aqui no estado. A gente já tem um pré-candidato a governador pelo PSB, o João Campos, que recentemente se colocou já, oficializou essa pré-candidatura. Também existem as chapas proporcionais de deputado federal e deputado estadual. Mas vamos focar em João Campos. Como é que você vê, né, avalia essa decisão do João Campos de entrar na disputa? Você acha que foi motivado por quê? Na verdade, eu venho dizendo já há alguns meses, desde o momento em que fui reconduzido à presidência do partido, né, do clamor da nossa militância, do nosso partido, de que João assumisse, né, o compromisso de ser o nosso pré-candidato, de ser o nosso candidato, né, a governador agora em 2026. E com o passar do tempo, esse desejo não percebemos que não era apenas do nosso partido, né? Na verdade, nós percebemos um desejo da população de Pernambuco, da pernambucana, do pernambucano, que está vendo as coisas acontecerem aqui no Recife, que vê muita coisa que acontece no Recife que poderia acontecer em Pernambuco e infelizmente não acontece. Coisas que aconteciam em Pernambuco em um passado recente e deixaram de acontecer por uma decisão ou uma falta de atuação do governo do Estado. E que bom que na última sexta-feira, né, o prefeito do Recife, João Campos, tomou a decisão, né, de renunciar à prefeitura do Recife, conforme determina a legislação eleitoral, para que possa assumir a sua pré-candidatura e reunir um conjunto de partidos, reunir um conjunto de, mais do que partidos, reunir um conjunto de pessoas e começar a ouvir a sociedade, percorrer Pernambuco para se colocar como candidato, pré-candidato agora e candidato após as convenções a governador de Pernambuco. Eu acho que o que aconteceu sexta-feira, Wellington, foi mais do que um lançamento de uma pré-candidatura, mas como eu disse lá na nossa fala, né, foi um encontro entre o clamor da população, o clamor de Pernambuco, com o desejo de assumir um compromisso coletivo, né, liderado pelo prefeito João Campos. Você elencou as ações e obras que o prefeito tem realizado aqui no Recife. O que é que você traria ou levaria para Pernambuco, como espelho para Pernambuco, como exemplo para Pernambuco? O que é que João faz no Recife que poderia estar sendo efetivamente realizado em Pernambuco e não está acontecendo? Olha, o que eu acho fundamental, que eu tenho afirmado isso na tribuna da Assembleia, por onde passo, conversando com as pessoas, eu tenho andado muito por Pernambuco, e o que me chama a atenção e o que eu tenho falado sempre é que João assume a responsabilidade. João tornou-se prefeito do Recife e assumiu inteiramente essa responsabilidade. Os problemas que tem uma capital difícil, desigual, como é Recife, passaram a ser problemas de João. Então, ou seja, João não terceirizou o problema. João não disse que não fazia isso porque era sempre assim, ou porque alguém não fez no passado, então, já que ninguém fez, então também não é culpa minha, porque quem podia ter feito não fez. Ou seja, quando você assume uma posição de liderança de gestão, seja de prefeito, seja de governador, seja de presidente da República, seja um mandato, seja ele qual for, você tem que assumir o mandato com todos os encargos também desse mandato. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da segurança pública. Segurança pública é um problema de quem toma conta do governo do Estado. Alguém precisa colocar no colo a questão da responsabilidade com a segurança pública, com o feminicídio, com as delegacias fechadas, com a falta de pessoal. A governadora, ela é responsável por isso. Não tem um terceirizado, não tem um outro responsável. Não é o secretário o responsável. A responsável, no caso, é a governadora. Como no passado, eu lembro que o governador Eduardo Campos dizia, ainda candidato a governador em 2006, ele dizia: a segurança pública será um problema meu. Eu vou enfrentar a segurança pública. E dedicava, uma vez por semana, o dia inteiro, a fazer o monitoramento do Pacto pela Vida. Você acompanhou isso várias vezes.
Então, ou seja, João tem essa característica, João assumiu um compromisso de combater a desigualdade do Recife, de trazer, de dar uma atenção, sobretudo, às áreas que têm uma maior dificuldade de infraestrutura do Recife. A maior parte nunca se investiu. Ele anunciou, ele falou na última sexta-feira que elevou a capacidade de investimento do Recife para mais de 1 bilhão. E mais de 70% desses recursos foram aplicados na periferia da cidade, né, em área em contenção de barreiras, em corrigir áreas de alagamento. Se lançou hoje, né, um grande programa de proteção a áreas de alagamentos, visando o período invernoso que está se aproximando. Então, ou seja, a questão das vagas das creches, que se multiplicou por 3, eu acho, por 2 ou por 3, praticamente se triplicou o número de vagas de creche. Então, ou seja, são compromissos que se assumem e que se faz. E Pernambuco fica observando que várias coisas que poderiam acontecer em Pernambuco deixaram de acontecer. E assim, e aí a gente se pergunta, poxa, o que é que Pernambuco hoje, qual é a pauta que Pernambuco lidera hoje? Qual é a pauta econômica que Pernambuco lidera? Houve tempo que se falou em trazer uma refinaria para Pernambuco, a refinaria está aí. Houve tempo que se falou em fortalecer Suape é o que é hoje. Houve um tempo em que se falou em trazer um estaleiro para Pernambuco, houve um tempo que se falou em trazer uma indústria automobilística para Pernambuco, e tudo isso uniu a classe política, e alguém, o governador, diga-se aí o governador Eduardo Campos, liderou esse movimento, envolvendo inclusive políticos de outros pensamentos partidários, mas Pernambuco liderou esse movimento. Qual é a pauta que a governadora Raquel Lira lidera hoje aqui em Pernambuco para trazer um grande investimento para Pernambuco? Infelizmente, eu acho que são esses detalhes, são esses pontos que faz com que mostram ao pernambucano, essa capacidade que João tem de liderar, essa capacidade que João tem de fazer e entregar, e esse compromisso que ele tem, que aí é um traço que ele traz da sua origem política mesmo, mais renovada pela geração que ele hoje representa, de compromisso com o social, com aqueles que mais necessitam, que primeiro essa roda da máquina pública tem que rodar para aquele que mais precisa, não para aqueles que a vida toda se beneficiaram pelo serviço público. Eu acho que esse é um grande marco que ele vai carregar consigo nessa campanha. O senhor acredita que essa política ela será envolvida em uma discussão sobre comparações de gestão? Por exemplo, a gente tem percebido que a governadora Raquel Lira, sempre que tem a oportunidade, ela acaba remetendo à gestão do PSB para comparar a gestão dela. E isso ela não inclui só Eduardo Campos, ela inclui o ex-governador Paulo Câmara, que era do PSB. Né? O senhor acha que isso aí vai ser uma pauta dessa eleição, ou eles vão estar discutindo sobre, para ver quem é que vai estar pedindo, quem fez mais, o PSB ou Raquel? Eles também acusam que a atual conjuntura do PSB quer esconder Paulo Câmara. Vocês querem esconder Paulo Câmara? Não, ninguém esconde ninguém. A história registra todos os governadores de Pernambuco, inclusive o governador Paulo Câmara, né, que deixou o estado de Pernambuco numa situação fiscal que permitiu, por exemplo, ela contratar os empréstimos que foram autorizados pela Assembleia de quase 15 bilhões de reais e que, infelizmente, ela não vem tendo a capacidade de executar e contratar essas operações de crédito. Então, ou seja, ninguém está escondendo ninguém, mas é como eu dizia hoje de manhã pela Assembleia. Hoje de manhã na Comissão de Justiça, por exemplo, se aprovou um projeto de nossa autoria, onde retira o ICMS dos itens da cesta básica. E uma discussão que se travou lá, por que não se fez isso no governo passado? Ora, né, o fato de não ter sido feito no governo passado não quer dizer que não possa ser feito agora. Né? Se alguma coisa não foi feita no passado e pode, ou por um erro, ou por um equívoco, ou por uma falta de intenção naquele momento, se tem a vontade de se fazer, se faz agora. A gente não está discutindo o que passou, a gente está discutindo o agora e o futuro. É isso que vai interessar ao eleitor pernambucano. É isso que vai interessar às pessoas, o que precisa ser feito para o futuro. E a realidade do agora, porque quem está agora, seja João na Prefeitura do Recife, seja a governadora Raquel Lira à frente do governo do Estado, eles são responsáveis de dizer o que fizeram.
A governadora vai ter que dizer quantos leitos de hospital, por exemplo, ela ofereceu à população. Quantas UPAs ela construiu no estado de Pernambuco? Quantos hospitais ela construiu no estado de Pernambuco ao longo do seu governo? O prefeito João Campos, né, requalificou e construiu mais de 70 unidades básicas de saúde aqui no Recife. Está entregando essa semana, antes da sua saída, o Hospital da Criança, uma unidade de saúde mais moderna, né, do Nordeste para atendimento à criança e adolescente sob a gestão do governo municipal. Qual foi a unidade de saúde que foi construída no governo do Estado? Na Assembleia, vez por outra, tem um debate de dizer que o governo interiorizou a saúde. Né? E aí se fala, porque colocamos equipamentos no Hospital Eduardo Campos. O Hospital Eduardo Campos foi inaugurado no governo passado, lá em Serra Talhada. O que o atual governo fez foi fechar o Hospital de Retaguarda do HR, foi fechar a unidade de atendimento do Correia Picança, do Correia Picanço, ali na Tamarineira, foi fechar o Jesus Nazareno, o Fusan, lá em Caruaru. Então, ou seja, se anuncia reformas de alguns andares de hospital, poxa, a governadora foi na Hospital da Restauração, depois de 3 anos e 5 meses, inaugurar 2 andares, uma reforma de 2 andares do HR. Um prédio de 9 andares. Então significa, se a gente for nesse passo a passo, nessa pegada, né, a gente vai precisar de outro mandato para poder, e mesmo assim não vai concluir. Né? Então, ou seja, e aí a gente começa a perceber, né, que isso tem estrangulamentos. Né? As UPAs, essa semana, lá em Goiânia, continua fechada depois de 3 anos e 5 meses e 4 meses de governo. A UPA mas estava fechada. Sim, mas continua fechada. Né? A responsabilidade de reabrir, de inaugurar, de fazer funcionar é de quem está no governo. Eu acredito que no lançamento da pré-candidatura de João, não sei se foi o senhor que discursou dizendo que era o governo dos tapumes. Fui eu. Né? Foi o governo dos tapumes. Eu peguei essa frase, foi bem... Né? O que seria? Por que o governo dos tapumes? Porque eu dei esse exemplo de uma forma para ilustrar um pouco o que a gente tem visto das grandes obras que o atual governo gostaria de ter como sua marca. Por exemplo, a governadora diz, ninguém nunca falou de creche, e eu estou falando de creche, e vou entregar 60 mil vagas de creche. Vou construir, acho que 250 creches. Né? Onde é que estão essas creches? Até agora foram entregues quantas? Foram entregues, salvo engano, 2 ou 3. As outras são tapumes. Né? São tapumes em Custódia, tapume em Arco Verde, tapume em Goiânia, tapume em todo canto. Todos os lugares que você vai, as obras estão... mas estão licitadas. Todo governo começa no dia 1º de janeiro, dia determinado do ano, e termina dia 31 de dezembro de 4 anos depois. Então, ou seja, o que você vai fazer, né, tem que ser dentro desse universo. Você tem que ter planejamento, tem que ter equipe, até porque você precisa de licença, precisa de licitação, precisa de contrato, precisa de uma série de coisas. Todo mundo sabe disso. Né? Então, ou seja, o que a gente fala, na verdade, o que a gente tem dito e tem cobrado, né, ao longo desses anos, é a falta de capacidade de entrega. Quando a gente fala, quando nós resolvemos discutir com mais detalhe e pedimos, inclusive, uma auditoria especial do Tribunal de Contas nas operações de crédito que foram contraídas pelo governo, para saber exatamente por que que o governo não tem a capacidade de contrair esses empréstimos, até porque esses empréstimos comprometem orçamentos futuros, né? Não é dinheiro a fundo perdido, são recursos, como o próprio nome está dizendo, são empréstimos. Empréstimos você paga depois. Né? Então, por que o governo não teve a capacidade, não vem tendo a capacidade de fazer esses investimentos? Então, ou seja, você tem várias obras que estão licitadas, que são anunciadas, e que, na verdade, várias ações, vários anúncios de obras, porque não tem obra, né? Ou as obras que se tem estão completamente fora do prazo, e que não se teve a capacidade de se fazer no período do governo. Então, ou seja, vai se encerrar esse período de governo no final desse ano, e a gente não vai ter a entrega das maternidades que foram prometidas, a gente não vai ter o novo Getúlio Vargas, que foi prometido, o novo Hospital Getúlio Vargas, que foi prometido, a gente não vai ter o Hospital Mestre Dominguinhos, que foi prometido, a gente não vai ter o novo Hospital do Agreste, Regional do Agreste, né, a ampliação do Hospital Regional do Agreste. Eu estive lá, a secretária de Saúde anunciou que vai ter, porque no Hospital Regional do Agreste teremos
mais, sei lá, 250 leitos. Vai lá ver o que está sendo feito. Não tem um tijolo. Deputado, além desse discurso, né, de narrativas sobre quem fez mais, né, que acho que vai ser um tema da eleição. Eu acho, Lucas, só interrompendo, eu acho que, assim, é só uma opinião, eu acho que o prefeito João Campos não vai buscar fazer esse tipo de comparação, certo? Eu acho que o prefeito João Campos vai procurar mostrar o que, o que ele tem capacidade para fazer e para entregar a Pernambuco, ouvindo as pessoas e, sobretudo, compreendendo as necessidades de cada região. Eu acho que ele vai Agora, seguir esse caminho, na minha opinião. Uma das linhas da política dessa disputa de governo, a gente percebe que é a nacionalização. O João apresentou uma chapa que é uma chapa com identificação muito à esquerda, de centro-esquerda, uma identificação com o lulismo. E o lado de Raquel, o senhor acredita que ela vai buscar atrair alguma liderança para colocar o lulismo no palanque dela ou vai se manter neutro ou até mesmo fazer uma guinada para o bolsonarismo? O que ela vai fazer eu não sei. O que nós fizemos foi nada mais, nada menos do que confirmar aquilo que a nossa história já apontava há vários anos. Ou seja, o prefeito João Campos ele tem uma história, ele vem de uma linha política, ele é presidente nacional do PSB, ou seja, o PSB tem um alinhamento, né, com o Partido dos Trabalhadores e com outras forças políticas, que não é de hoje, é uma aliança histórica, né, e que o prefeito João Campos ele hoje assume, encarna essa história do PSB a partir do momento que ele se torna que ele se tornou nosso presidente nacional. Então, assim, o PSB vem tendo um papel importantíssimo, teve um papel importantíssimo na eleição do presidente Lula em 2022. Foi o primeiro partido a declarar apoio ao presidente Lula, à eleição do presidente Lula. O partido abriu as portas para que Geraldo Alckmin viesse para o nosso partido e se tornasse o companheiro de chapa de Lula, e assim foi feito. Então, ou seja, eu acho que o desenho político, o posicionamento político, né, do prefeito João Campos nessa eleição, ele está claro, está nítido. Né? E assim, eu acredito na política, e eu acredito e acho que na política você precisa ter nitidez das suas posições. Certo? Não dá para você ficar em cima do muro, não dá para você ficar esperando o oportunismo, esperando a melhor situação para que você possa se encaixar na melhor situação. Vou pedir a fulaninho neutralidade. Não existe neutralidade na política. Você pedir, por exemplo, a um homem feito o presidente Lula, fique neutro aqui ou acolá, não faz, é até um desrespeito com a história de um quadro político. Você pode até não concordar com o presidente Lula, gostar, não gostar, mas ninguém pode dizer que ele não tem um posicionamento político, né, definido. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo, o que o PSB está fazendo, é reafirmar o nosso posicionamento histórico do PSB. O presidente nacional do partido, João Campos, confirma essa nossa história, desde a sua eleição para a direção nacional do partido, e não seria diferente agora com a sua candidatura a governador de Pernambuco. Para a gente chegar ao final, a gente percebeu que a primeira peça veiculada por João antes de anunciar essa pré-candidatura dele, ela continha muito a imagem de Eduardo Campos, né? Reforça muito a imagem do ex-governador, de João como filho, Eduardo como pai, Eduardo como gestor. O senhor acredita que o discurso de João vai ser dentro da busca por resgatar esse legado de Eduardo, ou seria não apenas resgatar esse legado de Eduardo, mas apontar um futuro ainda de mais entregas do que foi Eduardo? Eu acho que, eu não sei exatamente a linha de comunicação que a campanha terá, mas eu compreendi nessa peça um recado para a pernambucana e para o pernambucano. Eu acho que Pernambuco mudou a sua face, sobretudo econômica e social, após o governo de Eduardo Campos. Quebrou uma forma de fazer governos aqui em Pernambuco, quebrou a matriz econômica de Pernambuco, modificou a matriz econômica de Pernambuco, se criou vários programas sociais de atendimento à população, se investiu fortemente na educação. Então, talvez o resgate à imagem do ex-governador Eduardo Campos, claro, pai de João Campos, toda uma relação que
que precisa ser sempre, não precisa ser remetida a Eduardo Campos o fato de ser pai e filho, porque isso é fato, mas é mais do que isso, no meu entendimento, é um recado que Pernambuco pode muito mais, Pernambuco tem capacidade de fazer muito mais entregas, Pernambuco pode ajudar muito mais o seu povo, o governo pode ajudar muito mais o seu povo do que o que vem sendo feito até agora. Eduardo Campos provou que isso podia ser feito, Eduardo Campos mudou o que muita gente não acreditava que poderia ser mudado, Eduardo Campos fez entregas que muita gente, inclusive, achava que nem precisava, como, por exemplo, a questão da saúde que eu estava me referindo aqui, quando se falou em 3 grandes novos hospitais, não precisa, vamos reformar o que tem. E você imagina Pernambuco sem hospitais, sem os 9 hospitais que o PSB criou, e sem as UPAs que foram criadas também pelo PSB, como não estaria na situação da saúde em nosso estado. Então, ou seja, eu acho que Eduardo Campos ousou ao seu tempo, ao seu modo, e eu tenho certeza que João Campos vai ousar ao seu modo e ao seu tempo também. Sileno, e sobre a sua reeleição, como é que está a pavimentação lutando. Desse momento? A estruturação da chapa proporcional, a expectativa é boa do PSB para deputado estadual? É boa, tem uma equipe boa fazendo, acho que o partido, você falou aqui no início da fala que eu sou o grande responsável por isso, na verdade a gente tem um grupo grande trabalhando nisso, ajudando, companheiras e companheiros do partido que estão dedicados dia e noite a fortalecer o nosso partido. O partido, quando não é ano de eleição, ano passado a gente usa, como o ano 2025 a gente usou para organizar o partido, para organizar a nossa militância, para conversar com a nossa base. E aí quando chega no ano eleitoral a coisa está mais azeitada, né? Tem uma turma que está ajudando muito, né, a fazer esse trabalho. Eu acho que o PSB vai sim, né, vai para essa disputa ajudar o governador Eduardo Campos e a nossa chapa completa, governador João Campos e a nossa chapa completa a fazer uma grande bancada na Assembleia, a repetir uma grande bancada na Assembleia, uma bancada comprometida, uma bancada que tenha um olhar também, uma distribuição regional bastante equilibrada e que vai dar uma contribuição sim a nosso futuro governador. Então, agradecer a Sileno, né, que esteve aqui nessa edição aqui do Debate no Ponto, nosso escritório aqui bem pertinho da Assembleia Legislativa, no centro aqui do debate político, e deixar aí você para suas considerações finais. Pois é, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade que você nos dá, nos acolher aqui nesse espaço, e lhe parabenizar mais uma vez pela iniciativa, pelo formato. Eu acho que é sempre bom, é sempre importante a gente fazer esse debate, você que abre esse espaço democraticamente, né, para troca de ideias e que cada um possa vir aqui e trazer as suas informações e, sobretudo, prestar informação com qualidade e fidelidade como você faz. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Sileno. Obrigado a todos que nos assistem, né, e convidando, né, para todos acessarem o Blog Ponto de Vista, www.blogpontodevista.com, nos seguir nas redes sociais no @blogpontodevista.pe lá no Instagram e também se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Forte abraço.